Para isso acontecer, você vai ter que ser forçada a lutar com crenças que te limitam. Sobre você, principalmente. Isso aconteceu muito na pandemia. Na pandemia, a gente, isso não dá pra fazer no digital. Isso, eu não tenho. E de repente, cara, não tinha outro jeito. A água bateu na bunda de muita gente e aí elas tiveram esse salto pro digital. Mas as pessoas eram as mesmas. Elas podiam ter tido salto mesmo assim, né? E por isso que eu falo que às vezes fazer um lançamento é o maior curso de desenvolvimento pessoal, um dos maiores, não sei se é o maior, quem sou eu? Eu falei, não fiz nem metade deles, né? Mas é um grande curso de conhecimento e desenvolvimento pessoal. Para quando você parar e falar assim, qual a crença que está me limitando? Eu não dou conta. Será que existe alguém em situação pior que eu que deu? Aí você pode falar, existe, mas não sou eu. Aí você, como boa psicóloga, sabe da capacidade infinita que o ser humano tem quando ele acredita. Bem-vindo ao 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã. E o que eu posso te responder? O que posso te ajudar? Sou psicóloga e estou tentando aqui trabalhar com fórmula. E aí tenho encontrado algumas dificuldades e aí pensei em estar conversando com você. Também, claro, ver a questão da Roma, mas tenho essa questão mais ampla, assim. Eu já tive 5 lançadores e foram parcerias que se interromperam, normalmente por iniciativa da pessoa. Eu até também estava bem satisfeita, mas aberta ainda para negociar, conversar, mas por diferentes razões, mas em geral uma questão financeira, o argumento que foi usado, assim, porque eu estou no início, não tem muita perspectiva de fazer 6 e 7 rápido, como você mesmo fala, né? É um processo evolutivo. E aí a pessoa tem uma urgência de ganhar dinheiro, aí pede para eu pagar um valor, né? Quer quebrar a ideia da parceria, enfim. Então aí nesse momento agora eu estou sem lançador e estou num dilema assim, bom, então será que eu tenho que ser, né, minha própria lançadora? Só que eu trabalho 8 horas por dia como psicóloga numa outra organização, então não queimei a ponte ainda. E me disponho, né? Eu faço as aulas, eu aprendo para quem aprende não depende, né? Eu estou aprendendo bem com você. Mas, e cada vez eu tenho assumido mais tarefas, tenho contratado pessoas para não depender tanto do lançador, mas é como se eu ainda precisasse, assim, mais um passo, né? E aí eu fico nessa dúvida, assim, ainda insisto nessa parceria ou desisto e assumo eu mesmo. 5 Então, é um vezes, né, momento assim mulher? que eu tô. Oi? Já foi 5 vezes, né? Deu, né? Pois é, né? Tô Eu acho que você tem cansada. que... É, eles também, né? Que difícil, né? Parece fácil, assim, quando você vê, quando a parceria dá certo, você escuta as histórias, mas imagino que nos bastidores tem muita gente E que... quando 5 pessoas falam não pra você, tem só um denominador comum, né? Oi? Tá baixinho. Quando 5 pessoas falam não pra você, tem um denominador comum, né? Ah, Adivinha quem é? pô, você sabe que eu já fiz essa reflexão e já Ué, perguntei também, não, por favor, me dê um feedback, tem alguma coisa, né, do jeito como eu tô, enfim, me relacionando, e as pessoas falam, não, seu produto é ótimo, você é ótima, você é aberta, a verdade é que você... eles não estão sendo sinceros, né? Hum, Você é poxa, psicólogo, você manja nisso. Ué, uhum, pra que ele vai criar um atrito com vocês? Vai ser super diplomático. Eu, super diplomático. Você pode contar nos dedos as pessoas que realmente vão se arriscar a te dar um feedback. O que tem pra eles? Eles só querem terminar. Tipo o cara que quer terminar um relacionamento e fala pra garota, pra mulher, não é você, sou eu. É claro que é ela. Não tô falando que poxa, eu vou ter que sou de fazer culpar, uma não. Ou a sessão. mulher que chega pro homem e fala assim, não é você, você é um cara maravilhoso. Mas eu quero sair disso, não é você, sou eu. É claro que não é ela, é ele. Só que ela vai falar o quê? Não, deixa eu te contar aqui como é que a banda toca. Pô, meu, é o seguinte, ele vai começar a se defender e ela vai criar, ela só quer criar só quer sair numa relação diplomática.
Você é psicólogo, você manja disso. E eu não quero culpar ou dizer que é certo, errado. Cada um tem seus poréns, né? Mas, Mas eu vou cara, ter que fazer uma sessão extra de só, terapia. só pode ser você. Como que a gente percebe ou descobre, então, em Ué, relação... eu olharia, cara. Você tá fazendo 150% do seu 50%? Você tá fazendo realmente 200% do seu 50%? Você tá criando audiência igual uma louca? Se Quer dizer, tivesse, poderia se, mais se eu se não tivesse, eles não trabalhasse, te né? largariam, não. Eles estariam no seu pé. Mentira. Não, você não é vítima do seu trabalho. Mentira é a palavra errada. Perdão, vou retirar. Posso retirar? Pode. Essa afirmação não é precisa, discutivelmente. Porque eu já vi pessoas em situações muito piores fazerem acontecer. A gente dá um jeito quando a gente quer. E às vezes o nosso trabalho não pode ser o nosso negócio. Ocupação e produção é diferente, né? Às vezes a gente fica, cara, segue a forma e prova ele de errado. Quantas pessoas já fizeram um lançamento sozinho, trabalhando, com 2 filhos, doente, divorciado há 18 anos, depois de 18 anos, sem ajuda e sem babá? Foi lá, fez 2 6 em 7. Então, assim, a gente. Eu tô me dispondo a isso, né? Só dá aquele frio assim, ai, vou É, lembrar de tudo, vou saber de tudo na não, hora, né? Mas a eu verdade não é que você não sei. precisa lembrar. Não é questão de lembrar, né? A gente não precisa lembrar. O que você precisa lembrar? Geralmente você faz uma apresentação, você coloca os PowerPoint. Não é tipo a escola que você tem que lembrar uma data específica, você tem a cola. É tipo assim, você vai fazer a apresentação, você leva a cola. Não tem muito um exercício de lembrança. Assim, Eu memória, já no fiz ponto. 2 sementes, né? Então nem é tão. Validou? Sim, sim, vendi 4 no primeiro e 6 no segundo. Aí, e agora tá em. Quando é que é o clássico? Estava marcado agora para novembro, mas aí 2 semanas antes o lançador, a equipe, né? Eram 3 juntos. Quem aprende não. Pois é. Agora chegou a hora de você pegar esse touro pelo chifre? Uhum. E a gente decidiu, eu decidi fazer um relâmpago com a lista que eu já tenho agora em novembro e preparar para o clássico em janeiro. Uma decisão meio curto-praziana. Não é o que vai. O relâmpago não necessariamente ajuda o 6 em 7, né? Pelo contrário, né? Nessa hora, não. Tinha que ser bem depois. Assim, o relâmpago é um momento quase de desespero. E tá tudo bem, tá? Porque quando a gente começa, a gente é feito melhor que perfeito. Mas, ó, cara, marca a data desse lançamento e faz acontecer. Está marcado, dia 30 de janeiro. Nossa senhora, tá longe demais. Ué, eu tô tão orgulhosa de mim, já estou fazendo, já Então tá estou bom. me Vou tirar. arriscando. Ó, dica pra você. Você vai no 9, 10, 11? Vou. Então tá bom. Show de bola. E 30 de janeiro então será. Assim, a gente, de fora a gente dá a dica, mas eu não sei como é que é a sua vida, né? Eu não posso dar gorjeta com a carteira dos outros. Então, cara, chegou a hora de você aprender de verdade. Uhum. Vai, assim, às vezes a gente fica sempre esperando um momento perfeito, a parceria perfeita, mas chegou a hora de se provar que o denominador comum vai transformar. E esse próximo lançamento vai ser mais um curso de desenvolvimento pessoal para você do que um lançamento. Você vai começar a descobrir muitas coisas que você julgava que você não conseguia, mas agora você consegue. Eu juro por Deus que às vezes eu acho assim de só que eu precisava de uma terapia, eu não sou terapeuta, né? Mas às vezes parece que essas interações têm uma certa similaridade. Talvez você, psicóloga, você entenda isso. Eu não consigo ver porque eu faço terapia, né? Então, às vezes, falando que eu acho que estou fazendo terapia. Mas, assim, eu só sou um cliente de terapia, não. Mas, cara, tem um monte de crenças. Na terapia, eu não sei se tem isso formalmente, tá? Crenças que limitam. E a gente joga essas crenças o tempo inteiro. Crença que limita. Eu só faço 6 em 7 se eu não tiver 8 horas de trabalho.
É uma crença limitante. Porque se mostrar exemplos após exemplos de pessoas em pior situação, eventualmente, que você, fala assim, não, não é o trabalho em si. Mas se não é o trabalho, o que que é? É uma crença. É aquela coisa do cara que fala assim, eu não consigo parar de fumar, Érico. Todos os meus amigos fumam. A crença é, só se meus amigos pararem de fumar que eu vou fumar. E a verdade é que a gente sabe que não vem deles, vem da gente, né? Mas às vezes a pessoa não vê isso. A outra crença é, quando eu fizer isso, quando eu comprar um carro novo, vou ser feliz. Aí dá uma felicidadezinha, tem aquele cheirinho de carro novo, mas não necessariamente vai trazer gente É feliz. Então, porque assim, passa rápido, né? É só na cinco terapia minutos. tem muita coisa. É só 5 minutos, talvez uma semaninha. É, Mas não 6 meses, é muito raro. 6 meses parece normal, assim, né? Então, o que eu quero dizer é que existem crenças que limitam. E todos nós somos suscetíveis, até os psicólogos, que sabem que existem essas crenças, claro. né? De uma maneira mais Uhum. técnica, né? E você tá cheio dessas. Se você se auto-auditar, se esse é um pouquinho mais difícil, né? Mas você vai descobrir essa aí do. Eu não sei se você conseguiria pegar essa. Ah, cara, não é possível. Assim, de repente, essa você estava confundindo a crença limitante com uma verdade, não é um fato. Não é um fato. Então, cara, você fazer acontecer até 30 de janeiro, para isso acontecer, você vai ter que ser forçada a lutar com crenças que te limitam. Sobre você, principalmente. Isso aconteceu muito na pandemia. Na pandemia, a gente, isso não dá para fazer no digital, isso eu não tenho. E de repente, cara, não tinha outro jeito. A água bateu na bunda de muita gente e aí elas tiveram esse salto pro digital. Mas as pessoas eram as mesmas. Elas podiam ter tido salto mesmo assim, né? E por isso que eu falo que às vezes fazer um lançamento é o maior curso de desenvolvimento pessoal, um dos maiores, não sei se é o maior, quem sou eu? Eu falei, não fiz nem metade deles, né? Mas é um grande curso de conhecimento e desenvolvimento pessoal. Para quando você parar e falar assim, qual a crença que está me limitando? Eu não dou conta. Será que existe alguém em situação pior que eu que deu? Aí você pode falar, existe, mas não sou eu. Aí você, como boa psicóloga, sabe da capacidade infinita que o ser humano tem quando ele acredita. Cara, É psicólogo sabe verdade. que o ser humano tem uma coisa que psicólogo sabe talvez mais que algumas pessoas, que o ser humano tem uma capacidade infinita quando Sim. acredita. Quando a mãe vê o filho embaixo do carro, ela dá um jeito de levantar o carro. É muito louco, porque ela mexe com existência. E qualquer mãe levanta o carro. É, vem uma força do Se a além, né? mãe, se alguém bate num filho dela, pequeno, essa mãe vira um monstro. Que nenhum lutador de UFC nenhum vai conseguir segurar. Ou vai dar trabalho. É. Né? Vai virar um Uhum. monstro. Um monstro no sentido de defender o filho, né? Uma grande ursa. Então, assim, eu acredito na capacidade infinita de sua capacidade infinita. Eu acredito que, como psicólogo, você deve ver isso em muitas pessoas, mas às vezes é difícil de olhar no espelho e ver na gente. Mas é isso que você vai ter que exercitar. Fico Capacidade também, na infinita de não verdade, dar. um pouco na dúvida, assim, que eu acho que com parceria ou mais cabeças pensando enriquece, né? Então tem também uma. E eu acho que você está certo, mas foram 5 vezes, agora deu. Até o próximo lançamento deu. E de repente, nesse processo, você vai descobrir o porquê que eles não te contaram. E eles nunca vão te contar porque é um risco muito grande contar. Aconteceu de eu estar num evento e um cara fazer uma palestra. A palestra foi ruim. E assim, ruim. Só que no meio da palestra, ele falou assim, e gente, quem quiser me dar um feedback, eu adoraria que você me desse um feedback. E eu me importava com essa pessoa. Só que eu não queria ser o cara que dizia, com licença, parece que foi ruim. Porque qual que é a vantagem disso pra mim? Como é que as pessoas recebem isso? Não recebem. Eu fiquei 2 dias meditando. Mas ela era muito importante pra mim. Eu falei, eu preciso falar isso pra ela.
Aí eu falei, liguei. Procurei ser o mais construtivo possível, mas não botar panos. Eu precisei diplomaticamente dizer, cara, de tudo que eu já vi que você fazendo, está aquém do seu potencial. Tipo, eu falei. E eu vou te falar por quê, aqui, aqui, aqui. E quando eu vi que ele estava mais aberto a ouvir, aí eu fiquei um pouco menos diplomático, falei, nossa, isso aqui. E aí, cara, ele ouviu, foi massa. Assim, a gente teve uma conversa boa. Eu tava com medo dele receber diferente, dele se defender como a outra convidada. Você vê que a outra convidada, ela tava mais num espaço de defesa e tá certa de estar, ela tá ao vivo, com mais gente, sabe-se Deus o que, acordou, ficou pego de espetão, aquela coisa que o psicólogo sabe como é que acontece. E no final, eu falei pra ele, teve mais alguém que te falou isso? O que as outras pessoas disseram? Porque você pediu isso no meio da palestra. Ele falou, teve uma outra pessoa que me falou. E essa pessoa foi o fulano. E ela também me ligou. E disse coisas parecidas com o que você disse agora. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, você tem 2 amigos. Com certeza, eu sempre falo que amiga é o que avisa, que tem sujeira no dente, o zíper tá aberto, né? É, Uhum. porque a gente se importou pra arriscar o bastante pra te dar uma má notícia. Porque a maioria não ia fazer isso. Ah, tá, legal. Porque não quer correr o risco de enfrentar o potencial blowback, o potencial efeito colateral, de sabe-se Deus como a pessoa vai reagir. Eu não faria isso pra muita gente. Pra muita gente falaria, olha, legal. E assim que, quando os caras terminam um relacionamento e falam, não, não é você, eu falo, não pode, se não fosse eu, você tava comigo. Tipo, sou eu, é o mercado. E de repente, você vai conseguir abrir a real com eles. Ó, a gente não vai voltar. Eu sei que é super inconfortável, mas eu quero que você, assim, eu quero que você me dê a real, tô precisando da real. É a 5ª pessoa que me dá certo. Faz um favor, eu sei que se você quiser que não, e falar que não é você, sou eu, mas eu tô precisando de receber a real. Porque igual você, foram 5. Aí você usou prova social. É que eu tava falando da prova social com a minha, usou prova social. E eu queria te dar esse espaço, não por você. Eu sei que é super desconfortável isso acontecer. Mas por mim. Então, agora eu tô uma hora que eu tô precisando. Se você passar pano quente agora, eu não vou aprender. Me diz qual é a real. Porque você testou comigo. E aí, de repente, nesse contexto, a pessoa vai sentir a abertura de fazer. E, ó, quando ele fizer, não justifica, não faz, só ouve. Mas se você fizer isso com 5, aí você vai tender a ver um padrão. Porque vai que um brigou com a esposa e não tava, ou teve um problema com o filho, e às vezes não é realmente você, né? Mas 5 vezes é estatisticamente improvável. E aí ele vai te É, a dar a real, dificuldade. cara. A real. E a real é tão difícil de dar. Porque quem dá tem medo de sofrer por dar. A possível retaliação de uma pessoa que não estava realmente querendo receber aquilo. Eu já Acho que terminei o você tem. namoro. Eu falei assim, não foi você, fui eu. Na verdade É, eu não né? queria dar real. Já era um momento difícil, um momento de separação. Eu queria ter ainda uma relação boa com aquela pessoa. Afinal, a gente estava junto por um tempo. E eu não queria simplesmente, no último momento, falar assim, então tá bom, é você mesmo, deixa eu te contar uma coisa. Aí o que ela ia falar? E você, seu desgraçado? Não, seu pai é Sim, virgem. eu acho que eu vou fazer isso. É, porque, A real. como você falou, Mas você tem que criar um espaço uhum. de que é seguro ele falar isso pra você. E ele não vai fazer isso por ele, vai fazer por você. E se ele ver isso, ele ou ela, né, vai falar a real. E eles faz isso com 5, cara, tô precisando de uma ajuda. Posso conversar com você? E não tem nada a ver da gente voltar não, mas a gente já trabalhou junto. Se você puder fazer esse pedido, e aí você cria esse contexto. Você pode contar até a história do cara das 2 palestras. Que os 2 caras que deram feedback pra ele.
cometeram um risco de fazer isso. Eu fiquei dois dias tentando, me agonizando. Porque ao mesmo tempo eu queria, mas ao mesmo tempo eu não queria que ele pensasse mal de mim. Ao mesmo tempo eu falei que se eu não falar, quem que vai falar? Eu achava que era o único. Não sei, né? Tinha outra pessoa que falou. E foi massa, assim. A nossa relação é muito mais forte por isso. Porque agora eu sei que eu posso, com cuidado, sem chutar o pau da barraca, falar com ele. E ao fazer isso com ele, o que aconteceu? Ao dar isso pra ele, eu terminei. Eu faço isso porque é isso que eu gostaria que você fizesse comigo. Eu queria que você fizesse quando você vê que eu tô indo pra um lado onde eu tô um ponto cego ou alguma coisa que eu não tô vendo, eu queria que você me falasse. Foi massa. E eu falei, A minha intenção era essa, né? eu falei, cuida da relação com essa outra pessoa. Porque ela não fez um contexto de enfiar o dedo, sabe? Porque às vezes é esse o contexto. Às vezes a gente tá bravo com alguma coisa, a gente diz que você é psicóloga, a gente descarrega reclamando a nossa raiva. Às vezes a gente descarrega a nossa raiva no atendente da companhia aérea. Às vezes a gente teve um problema na companhia aérea, a gente descarrega a nossa raiva no marido. Ou na esposa, que não tinha nada a ver com isso. Então, às vezes, no contexto, é um contexto de descarregar raiva, porque a gente é humano, a gente erra mesmo. Mas se for num contexto construtivo, ouvir isso é uma coisa muito importante. Sim. Nossa, a gente faz no Insider em análise de lançamento. Às vezes eu penso 2 vezes se eu vou entrar nessa toca desse coelho, sabe? Tipo, eu penso 2 vezes se eu vou falar que o denominador comum é você, sabe? Porque, porra, sabe-se Deus como é que você vai agir com isso. Mas aqui, eu não faço isso geralmente na minha vida, não. Porque aqui é um contexto diferente. Eu entrei ao vivo, você que disputou para estar aqui. Aí eu falo, se eu não fizer isso... Não quer dizer que eu tô certo, você é psicólogo, você sabe disso, não? Isso é uma opinião, que pode ser uma viagem. Até psicólogo viaja, que mais quem não é psicólogo, entendeu? É só uma opinião. Tipo, então, assim... Mas existe um grande poder num feedback sincero quando você consegue criar um espaço para estar. Sim, sim. Era isso que eu queria para servir de aprendizado, né? De desenvolvimento. Tá. Então, todas as gamas da psicologia, entrevista os 5. E tem um que você vai ficar um pouquinho mais desconfortável, mas faz os 5 para ter um padrão. E ouve, tá? Sem justificar necessariamente. Mas ouve. E sem crucificá-los porque eles falaram isso. Sim. Mas é massa. Vai ser uma conversa muito massa. 5 pessoas que trabalharam com você e que não, eventualmente não seguiram, né? Bom. Eu tenho tentado fazer essa autoavaliação, né? E eu agradeço a o seu feedback, né? De ser direto e autêntico também e cuidadoso. Obrigado. E qual a sua pergunta, Manu? Eu entrei na fórmula de lançamento no lançamento de agosto. Tô no desafio 24 dias. Eu fui empurrando. Primeiro eu comecei, eu achei que eu tinha que lançar alguém. Não encontrei ninguém para lançar. Não consegui fechar nenhuma parceria para lançar. E agora eu resolvi me lançar. Mas eu tô muito insegura se eu devo me lançar ou não. se eu tô no caminho, sabe? Qual a pergunta? Esse é o contexto, né? E o contexto é super importante. Sim. Que é a pergunta? Assim, eu acho que eu posso tentar deduzir a pergunta, mas eu queria que eu saísse da sua boca para saber o que você realmente quer saber. Isso, se eu de fato devo me lançar, porque eu não consigo, eu não tenho muitas, eu não causei nenhuma transformação na vida de alguém. Eu vendo online, eu vendi moda online aí no Brasil por 6 anos, eu tive bons resultados, mas eu não ajudei ninguém. A única pessoa que foi ajudada de fato foi eu, que transformou a vida foi eu, mas eu não consigo provar isso, sabe? Não sei como que eu posso pegar e provar isso para as pessoas, então é essa minha insegurança se eu devia de fato me lançar. Tem 2 coisas separadas. Quando eu comecei, a única pessoa que tinha feito 6 em 7 era eu. Assim, que eu sei. E eu fiz meu lançamento de semente assim. Mas eu conseguia provar que eu fiz 6 em 7. Então, você precisa de o seu resultado para começar.
mas você precisa provar que você fez o resultado. Certo. E se você não consegue provar que aumentou vendas, é estranho, né? É que você Sim. não consegue provar que aumentou vendas. Aí você tem que... Não é que é impossível, mas é estranho. Você tem que combater essa estranheza, porque as pessoas vão duvidar. Mas assim, você precisa de um resultado para começar o seu. Você precisa... Entendi. E se eu tiver só o meu resultado, eu não preciso depender de um expert para lançar. Qual foi o seu resultado? Eu cheguei a faturar 20, 30 mil por mês. Eu faturava 20, 30 mil por mês e eu conseguia manter a minha família com esse faturamento. Sim. 20 a 30 mil por mês, quanto que ficava para você? Eu tinha uma sócia, então ficava de lucro 5 mil para cada. A gente tirava um salário, né? A gente tinha como se fosse um salário, cada uma ficava com 5 mil. Por que você parou? Porque eu vim para cá, para Espanha. E o que você fazia que não dá para fazer da Espanha? Porque é online, né? Sim, é online, mas é produto, né? E aí eu precisaria estar ajudando ainda a minha sócia a vender online. A vender na parte logística, na verdade, né? A entregar. A entregar, isso. Por isso que eu resolvi vir pro digital ajudar as pessoas, porque eu não dependo da parte logística. Aí você tem um problema. Você não quer... Isso é um problema. Tá. Até então você não tinha um. Você quer que elas façam um trabalho, mas você não quer fazer. Em casa de ferreiro, espeto de ferro. De ferro, mas tá de pau. Porque você não quer mexer com a parte logística, mas quer que elas querem mexer com a parte logística. Aí tem uma inconsistência bem forte. Entendi. Se você não quer fazer, pra que você quer ensiná-las a fazer? Você não gosta? Você não acha que vale a pena? Porque pra mim não é mais possível. Mas não foi isso que saiu. Você veio pra... Não é só porque não é mais possível. Se quisesse, você dava um jeito de fazer na Espanha também. Você não quer fazer mais. Aí tem um problema. Aí você tá entrando no conceito em casa de ferreiro, espeto de... Entendi. Isso é um problema grande, tá? Tá. Você tá... E você não tá vivendo a parada. Se você não tá vivendo a parada, como é que você vai melhorar a parada? Não vai. Vai estagnar no tempo, vai parar de funcionar. Entendi. Porque o mundo é impermanente. Você tem que realmente viver aquilo que você tá ensinando. Na minha opinião. Tem gente que vai diferir da minha opinião. Mas a minha opinião acho muito difícil dar certo sempre. Entendi. Era justamente essa a minha dúvida, porque até assim que era a minha outra dúvida que eu tava pensando, né? Como que eu ia fazer as pessoas replicarem se eu não tava também dentro daquele mercado, né? Entendendo o que ele tava acontecendo. O problema não é só que você não tá, é a razão que eu descobri por que você não tá. Eu saquei qual que é a razão. Você não quer mexer com a parte logística, é justamente isso que eu falo. Então, nesse caso, eu pararia e lançaria alguém. Sim. Ou, não você. Se você não quer mexer com isso, você quer, é inautêntico você querer colocar as pessoas na piscina onde você não quer entrar. Na minha opinião. Tá. E as pessoas sacam isso. Eu prefiro parar você de fazer isso agora, assim, sugerir parar de você fazer isso agora, do que você bater com a cabeça, ver que a parada não tá funcionando, não sabe por quê. Entendi. Acha alguém que vive e gosta de viver daquilo e lança essa pessoa. Que não consegue nem parar de viver com aquilo, que se parar de viver com aquilo fica doente. Que vai arrumar meia hora antes de um evento, que já vai ser um evento para, 300 pessoas, se puder exagerar um pouquinho, 260 pessoas, se não puder exagerar. E vive disso e quer isso. É difícil. Não veja isso. Dica número: não veja isso como uma coisa só para ganhar dinheiro. Igual um outro negócio. Tem que achar alguém que esteja apaixonado, que curta essa parada, que goste de transformar. Porque você não vai conseguir transformar por muito tempo se você não estiver no campo de batalha. Entendi. Eu acho. Essa é a minha experiência, me diz isso. Assim, depois de ver muitos e muitos casos, eu tenho uma opinião. Essa é a minha opinião. E se você
Ontem você mudou. E se você faz o método Leoa que tá lá dentro, quantas mensagens você já mandou? 30. Eu mandei mais de 30. 30? Não começou, menina. É que nem você chegar pra mim e falou assim, eu fui na academia segunda-feira. Isso parece que você, assim, soa pra mim, e eu posso estar errado, tá? Às vezes eu tô, isso é uma conversa que você parou. Acontece que eu tava já quase fechando com uma expert e ela optou por fechar, por fazer só em janeiro. Oh. Aí eu queria entrar no desafio. Daí eu parei, daí eu queria entrar no desafio. Aí que tá o erro de comportamento. É isso que te separa os milionários dos medianos. Se eu puder chutar isso. E lembra, falo isso com humildade. Quem sou eu para dizer isso, tá bom? Eu só tô aqui dizendo minha opinião. E eu formo milionários. No mundo normal, os medianos fazem a dieta por 30 dias. Elas fazem dieta em janeiro e param. É isso, se eu pudesse colocar isso na cabeça do meu filho e falar assim, o segredo da riqueza. Você pegar uma parada que funciona e não parar no meio. Quando a primeira pessoa te dá uma resposta que não era a sua expectativa. Sim. E a maioria das pessoas vão fazer exatamente o que você fez, porque é humano. A gente tem muita dificuldade em ter um insucesso. Parece que dói. Eu vou te falar, vai chegar uma hora que você vai... Nem que você feche com um, não vai ser o seu primeiro. Nem o segundo, nem o terceiro. Que nem namorado. Assim, pra maioria das pessoas. Tem gente que casou com o primeiro, mas... Já pensou se a menina se decepciona com o primeiro amor e fala assim, ah, meu Deus, isso não é pra mim. Entendi. Tá, ok. Eu vou pensar. Eu achei que foi válido, assim, eu achei que eu tava precisando escutar, mas eu vou analisar e vou pensar. Como você falou que tem a possibilidade, que eu acredito também que eu consigo trabalhar daqui com a loja. Então eu vou me analisar e ver se realmente não é isso que eu quero fazer. Se eu pegar e falar assim, não, eu não gosto de... Não quero mexer com a parte logística, ok, eu vou optar por buscar um expert. Se não, se eu ver que eu quero, vou conversar comigo mesmo, sabe? Tá, fechou. Com o meu coração. Faz sua próxima pergunta, então. Você acha que é mais fácil, que é mais rápido de conseguir os 6 em 7 se lançando ou com expert? Depende. A resposta sincera depende de você. E depende do expert. Em via de regra, é mais fácil com o expert. Se você faz um trabalho extremamente forte e tem 10 experts para escolher, 10 experts que te disseram sim para escolher, mas para isso você tem que ser boa na... Escreve aí. Você tem que ser faixa preta em prospecção. Prospectar. É isso que você está evitando. Parece que prospecção para você, no momento, é a coisa mais desconfortável. Eu não quero prospectar. Eu não quero prospectar. Eu não quero prospectar. Tem que prospectar o dobro, o triplo, o quádruplo. Você tem que se apaixonar. Por mais estranho, você tem que fazer isso até se apaixonar por prospecção. Porque o dia que você sacar prospecção, coisa que ainda não chegou no nível alto, nunca mais você vai ter falta de expert. Porque essa é a sacada. Prospecção é uma coisa que você quer passar rapidinho para não ter que prospectar. Não, mas na verdade é o que vai te dar segurança pro resto da vida. Até pelo caso se o seu expert não der certo. Às vezes acontece, você namora com a pessoa e você pensa que é a pessoa é para casar, mas não é para casar. E essa é a coisa, se você levar a sério e falar assim, eu vou me tornar faixa preta em prospecção, e para isso você tem que prospectar bastante, nunca mais você vai ter esse problema. Eu tenho uma lista de espera, e quando você tem uma lista de espera é mais rápido fazer o 6 em 7 com o expert, rápido. Por isso que eu falei depende. Depende se essa ficha cair para você. Que prospecção não é coisa rapidinho que você faz para entrar no outro passo, não. É a coisa.
Na prospecção, você vai exercitar. Se você não está prospectando e convertendo, você não está exercitando os gatilhos mentais. Você tem que treinar com 10, 20, 30. Assim, se fosse se eu fosse dar uma dica para o meu filho, assim, o segredo é a prospecção. É apaixonar por prospecção, é prospectar até quando você não precisa. Principalmente quando você não precisa. Porque é aí que vão vir os melhores. Quanto menos você precisa, vão vir os melhores. Por que isso é estranho para você? Eu não sei, tô pensando aqui. É legal Porque refletir. pra mim hoje eu olho, tô achando tão distante, sabe? É porque hoje eu enxergo meio que distante. Eu vou te falar o seguinte, se eu prospecto, pessoas Não. você acha Não. que se eu abrir minha boca, não vai vir um monte de gente? Com certeza. Quanto menos você precisa, mais escasso você é. Sim. E Sim. quanto mais escasso você é e tem valor, né? Não adianta nada escasso. De graça tem ônibus errado. Não, de graça não é ônibus errado, não. Nem que for o único ônibus errado que existe. Mas quanto mais você prospecta, mais escassa você é. Porque afinal das contas. E quanto mais escasso você é, escassez é oferta e procura, não é só oferta, não é só procura. Sim, claro, total sentido. Entendi. Quanto mais você prospecta, mais escasso você é, ou vai ser. Quanto menos você precisa, se você está muito bem num emprego e alguém quer te trazer para dentro, mais escasso você é, você não precisa aceitar a proposta. Você vai fazer mais propostas que sejam mais vantajosas para você. Pela simples lei inventada desde o tempo dos gregos, Jesus Cristo, que é oferta e procura. Preço e negociação é oferta e procura, em sua mais básica coisa. E quando você entender, quando essa ficha cair, você vai falar assim, cara, essa é a diferença da balança. É isso que modifica a balança. Quando você sacar isso, aí, cara, o mundo muda. E aí quando você prospectar sem precisar prospectar, aí que você vai ficar mais tentado ainda. Com tanta oferta que vai vir. Porque você sacou a prospecção. Eu acho que é isso. Aí se não der certo com um, tem a fila de espera. Mas se não quiser começar em janeiro, você ficou chateada porque você não tem outro. Você devia ter ficado chateada porque você não prospectou. Só normal. Esse aí só foi um treino pra você. E eu desisti, né? Eu parei. Você fez isso, eu não quero que você se chateie por isso, não. Porque o dia que você sacar que quando você não conseguir você dobrar, tem uma frase, if in trouble, double. Se você tá em problemas, dobra. A maioria das pessoas param. É por isso que a gente tem, na minha opinião, menos pessoas com o sucesso. Porque isso é o normal das pessoas. Por rejeição, por chateação. Tem uma galera, assim, é raro ter esse tipo de pessoa, tá? Mas tem uma galera que saca isso de uma maneira que ela procura a falha. É estranho isso. Pra não falar que é fake news, eu vou falar que é o seguinte. Eu tenho um livro que chama Arte de Aprender, de um cara que chama The Art of Learning, não tem em português. Mas é de um grande jogador de xadrez, que foi campeão campeão dos Estados Unidos da idade dele. E depois ele acabou sendo campeão mundial de uma outra área que é artes marciais. E ele falava que era o seguinte, a maioria ele tem um capítulo no livro que chama assim, Investindo em Derrotas. E ele falava o seguinte, por que ele conseguia ganhar do xadrez dos prodígios? Prodígio no xadrez é o seguinte, além de você ser bom de xadrez, você tem que ser bom, sabe de quê? De estratégia, de memória. Os campeões mundiais, eles se lembram de jogos, eles são capazes eles têm uma capacidade de memorização fora do comum. Ah, sim. Então tinham garotos que nasciam aos 5 anos e conseguiam decorar um mapa de metrô de Nova York. Aos 5 anos. Você sabe o que é uma criança de 5 anos? Ela não fala nem direito. E ele ganhava dessas pessoas, mesmo não conseguindo. E por quê?
Porque chegava uma hora que elas ganhavam e tinham sua dopamina, sua significância por ganhar. Só que ele, quando ele chegava nisso, ele pegava e jogava com alguém que era claramente melhor que ele, para ganhar dele. Ele subia de categoria para perder. E ele fazia isso em xadrez e em artes marciais. Em artes marciais, quando você sobe de categoria para perder, sabe o que acontece? Você apanha. Em artes marciais, você apanha. E por que ele fazia isso? Para ele aprender, para ele se superar, para ele passar. Porque às vezes você só aprende mais quando você apanha. Então ele apanhava ao máximo, ele apanhava mais que todo mundo. Ele buscava apanhar. Era quase um sadomasoquismo. Só que essa é a diferença de um campeão mundial e de uma pessoa que só fica ganhador da sua divisão. A investir em derrota. A derrota para ele era um sinal bom. Ele investia, ele sabia que ele ia entrar para derrotar. Nossa, é muito massa você entrar numa conversa com alguém só para ser derrotada. E aí você coleciona derrotas. Coleciona derrotas, coleciona derrotas. Mas você aprende com cada uma delas. Em vez de enfiar a cabeça debaixo da terra e virar um avestruz, assim, metaforicamente. Buscar a derrota rápido é muito bom. Só que a gente não é treinado para isso. Porque o nosso ego é muito ferido quando a gente é. Quando a gente é derrotado, né? O ego tem algumas pessoas, eu costumo falar isso o tempo inteiro. Tem algumas pessoas que entenderam isso desde cedo. Dois atletas que são notoriamente isso, são que jogam melhor vaiado. Clássico. Cristiano Ronaldo, um grande jogador. Michael Jordan, um grande jogador. Ele joga melhor quando ele é vaiado. É tanto isso que quando as pessoas não vaiavam ele xingava os caras para eles vaiarem ele. Então é notoriamente, você vai ver isso em alguns documentários ou YouTube, que ele chegava e falava, xingava a mãe, a irmã, quem que estava na frente, só para o cara ficar bravo e vaiar ele. A derrota causava o campeão, não a vitória. É muito louco, assim. A vitória, acho que também dava uma dopamina, né? Ele buscava isso de novo. É engraçado que ele gostava tanto disso que no momento que ele era o melhor jogador do mundo de basquete, ele foi jogar golfe. Pensa numa situação como essa. No momento onde ele era o melhor do mundo, talvez o melhor de todos os tempos, discutivelmente, foi jogar golfe, que leva uma pessoa a jogar golfe. Coisa que ele nunca tinha jogado profissionalmente na vida. Depois foi jogar beisebol. Completamente diferente. Depois voltou para basquete. Cara, a derrota, a sua relação com a derrota ainda é uma derrota. Na visão dele, ele procurava as derrotas. Ninguém sai do basquete para jogar beisebol achando que vai ganhar. Ele tá procurando derrota. Derrota e aprender com a derrota, né? Se você não aprender com ela, tá tudo bem. O objetivo devia ser um sim. O objetivo seria uns 50 nãos. 100 nãos. 300 nãos. 400 nãos. Isso na visão deles, né? Até que uma hora você saca. E quando você saca, você não desaprende nunca mais. E quando você não desaprende nunca mais, esse nunca vai ser o seu problema maior. Vai ser outros, não esse. Não esse. A expectativa é essa. A expectativa é essa. Essa é a minha dica, tá bom? Tá bom, Érico, muito obrigada. Eu vou pensar aqui, assim, foi assim, um divisor aqui, abriu muito a minha mente a nossa conversa. Eu tenho certeza que a gente vai ter outras. Imagina, porque, qual que é a coisa que você acha que eu quis passar pra você? Que eu não devo desistir, para eu aprender com as minhas derrotas, né? Para eu continuar insistindo.
Tá. Não parar no meio do caminho, bom, diante dos nãos que eu receber, para eu pegar e insistir, né? Aprender cada vez mais. Eu acho que sim, e é mais forte que isso. Diga. Você tem que... Escreve aí. Só para você escrever, e depois que essa live acabar. É muito louco isso, contraditório. Você precisa investir em derrotas. Isso. Investir em derrotas. Buscar a triplicar o número das suas derrotas. Quadruplicar, quintuplicar ou tentuplicar. Desde que com cada derrota você levante a cabeça, aprenda e vá para a próxima. Eventualmente, depois de 100, 200 derrotas, você vai sacar o jogo. Eu tô exagerando, eu acho que vai ser bem antes disso, mas eu tô exagerando só para você não criar uma expectativa de que é 2, 3 ou 4. Tá. Entendi. Investir, chegar a investir. O que você tá fazendo? Tô investindo em derrota. Investindo em derrota. É que a gente dá uma desanimada, né? Mas é confiar, é acreditar que aquilo dali é uma fase, né? Que vai passar, que eu tô investindo, né? Tô aprendendo, né? Obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.